Ok. Bom, vamos lá. Meu nome é Thiago, trabalho numa empresa aqui em Orlândia, uma metalúrgica, em Orlândia. Aqui está um pouco da minha apresentação, do meu currículo, né? Eu fiz graduação na Unifran, depois eu fiz administração também. No ano de 2019, 2020, eu fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos no Senac em Ribeirão Preto. Sou voluntário de um grupo de estudos na cidade de Ribeirão Preto, que chama Agile Pratt Center. Esse grupo aí, ele é responsável para a gente poder estudar melhor as metodologias ágeis e os frameworks que compõem ela. Eu possuo 3 certificações, todas elas específicas para Scrum, né? Bem, o nosso tema será metodologia ágil e Scrum. Vamos abordar primeiramente metodologia ágil, né? Depois a gente dá uma focada mais em Scrum. Bem, o motivo da metodologia ágil ter surgido, ela foi o seguinte, porque nós que trabalhamos na área de TI, nós temos uma dificuldade muito grande de ter um entendimento das necessidades, das funcionalidades do sistema, né? Então, esse slide aqui ele já começa desse jeito, ó. Hoje nós temos o quê? Temos de um lado o cliente e do outro lado o técnico, que no caso é uma pessoa que vai desenvolver sistema, né? Na parte de negócio, o cliente, ele tem um domínio muito bom disso, ele tem conhecimento pleno, ele tem toda a capacidade do que ele precisa, das regras que compõem o seu sistema, não somente em TI, mas diversas áreas. Por exemplo, na área de vendas, tem várias particularidades. Na área de fiscal, a gente tem aqui pessoas de contábeis, né? A gente sabe das necessidades da área de contábil, a gente sabe das regras que compõem a área fiscal aqui no Brasil, as particularidades, as leis, essas coisas tudo. E para o cara que desenvolve o sistema, ele não tem essa visão, ele não tem esse conhecimento pleno, porque ele é mais focado na parte mesmo de desenvolvimento. E a metodologia ágil, ela veio para juntar isso. Através de que jeito? Através de uma comunicação melhor. Não somente em TI, mas em diversas áreas, temos esse problema de comunicação. O que acontece? Sempre tem uma falta de comunicação, sempre tem uma comunicação falha. Nunca todas as pessoas que estão envolvidas, ela tem participado do projeto, ela tem comunicação efetiva. Então, a metodologia ágil veio para mitigar esse problema que é a comunicação hoje. Existem 2 tipos de projetos. O método tradicional, que a gente conhece como método cascata, e o método ágil. Eu pus esse exemplo aqui, como que funciona o desenvolvimento de projeto no método tradicional, que é o cascata. Primeira coisa, tem os requerimentos. Então, o principal, o desenvolvedor ou o profissional ali que vai atuar naquele projeto, ele faz um levantamento dos requisitos daquele projeto. Então, ele coleta informações, ele vai conversar com a pessoa, ver as necessidades dela, ele tem aquela conversa mais próxima, tudo. Depois que ele faz todo esse processo, ele vai para a parte de design. Então, ali ele começa a elaborar como que ele vai iniciar o projeto, como que ele imagina que aquele projeto seja melhor desenvolvido. Então, ele vai tendo mais essa parte mesmo de desenho mesmo, ele elabora o projeto, como que vai ser tudo. Depois disso, ele vai para a implementação. Nessa parte é onde realmente ele vai lá e começa a desenvolver o projeto. Na parte de TI, é a parte que ele vai desenvolver o sistema, é a parte que ele vai realmente pôr a mão na massa do projeto. Terminou esse projeto, ele vai para a parte de verificação. Nessa parte, ele vai ver se realmente o que ele foi feito está funcionando, se o projeto está de acordo com o que ele imaginou, se o desenvolvimento do sistema está correto, se tem alguma falha, se tem algum risco, alguma coisa, então ele vai verificando nessa parte. E depois tem a manutenção. Se vocês forem ver aqui, ó, na parte de verificação e manutenção, já é propriamente a entrega do sistema, do software no caso. A parte de manutenção é a parte que ele faz correções,
por exemplo, o cliente, olha, não foi isso muito bem que eu queria, então ele vai lá e faz a correção daquele sistema, ele faz uma melhora, ele faz um aperfeiçoamento no sistema. E esse processo de cascata, ele demanda muito tempo. Então, para vocês verem, ó, do primeiro ícone ali, ó, dos requerimentos até a manutenção, o cliente final, ele não tem noção de realmente do que vai ser entregue para ele. Ele tem apenas uma visão, que ele espera que aquele software atenda às suas necessidades. Porém, ele não tem certeza se o que o desenvolvedor está fazendo vai realmente atender às necessidades dele. Com isso, surgiu o modelo ágil. O modelo ágil, ele é um modelo iterativo incremental, né? Como vocês podem ver nesse slide aqui, ó, temos aqui, ó, a visão do projeto do produto, no caso. Qual que é a diferença desse slide para o anterior? É que aqui ele vai fazendo camada por camada. Ele não pode passar para a camada da frente sem ter terminado a anterior. Então, ele faz uma, passou, termina, começa a outra. Terminou, começa a outra. Terminou, e assim vai. Já no modelo ágil, ele não precisa disso. Como vocês podem ver, ó, aqui ele tem a definição, a arquitetura, a interface, o desenvolvimento e os testes. Tudo isso daqui, ó, ele pode fazer nesse ciclo. Então, para ele começar a arquitetura, não necessariamente tem que ter uma definição já definida. A interface, a mesma coisa. Então, ele vai fazendo essas entregas. Vai fazendo as entregas, tudo certinho. Esse ciclo, não precisa... Desculpa, o segundo ciclo é a mesma coisa. Ele vai fazer toda essa checagem. Terminou isso, ele vem para a inspeção e adaptação. Baseado nesse ciclo aqui. Assim que terminou esse ciclo, esse daqui não precisa obrigatoriamente esperar o término desse para começar. Não, esses ciclos aqui, ó, eles estão rodando todos de forma paralela, todos de forma conjunta. Aí você vai falar assim, ah, mas qual é o risco disso? O risco é mínimo, porque se tiver algum risco nesse ciclo aqui, ó, ele já vai ser solucionado aqui. Você não vai precisar de começar um outro ciclo para ver que, opa, no primeiro ciclo deu um problema. Não, aqui você já consegue mitigar os erros, aqui você já consegue ver a funcionalidade do seu sistema. Após a primeira entrega aqui desse ciclo, o usuário, o cliente, ele já vai ter um valor na sua mão. Então, ele já vai ter a primeira entrega. No caso anterior, no modelo anterior, ele vai precisar de passar por todas aquelas etapas, todas aquelas fases, para aí sim ele ter acesso ao sistema dele rodando. Aqui não, aqui ele terminou esse primeiro ciclo, o cliente já vai ter uma funcionalidade do seu sistema. O segundo ciclo, ele vai ter uma outra funcionalidade do sistema. O terceiro ciclo, a mesma coisa. Porque o modelo ágil, ele tem uma forma de entrega contínua. Então, ele não precisa de chegar no último estágio para entregar o software. Não, o software, o sistema, o projeto, ele é entregue de forma contínua. Aqui está falando assim para a gente, ó. Essa definição eu peguei nesse site aqui. Ele fala que a iteração é a sequência de atividades conduzidas de acordo com o plano e critérios de aceitação, que culminam na entrega de incrementos de software consistentes, integrados e testados em intervalos curtos e regulares. Então, se a gente pegar essa definição, a gente chega à conclusão seguinte, que projetos longos, projetos que demandam muito tempo, no método ágil, a gente pode pegar esse projeto longo e quebrar em projetos menores. Então, vamos dar um exemplo aqui de um projeto que duraria 2 anos. Do método tradicional, vai lá, mês após mês. Depois de 2 anos, que o cliente vai ter o resultado nas mãos, o valor daquele projeto em mãos. Já no método ágil, o primeiro, você pega os 12 meses, os 24 meses, 36 meses, você vai quebrando por períodos, vamos supor, 20 dias, 30 dias, 15 dias, e nesse período você já vai fazendo a entrega do software, você já vai fazendo a entrega do produto. Então, a partir do momento que você coloca um projeto na metodologia ágil, você já vai estar tendo um retorno de valores, você já consegue agregar valores.
No método tradicional, você não tem essa possibilidade. Aí aqui, a gente sempre faz uma pergunta que tá na área da agilidade tudo, o que é ser ágil? Muitas vezes as pessoas acham que uma pessoa ser ágil é aquela pessoa que é rápida, né? Entrega coisa rápida, o seu gerente, o seu chefe chega, olha, você tem 10 itens para fazer, você tem que hoje, na área de fiscal, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, ser ágil não é isso. Ser ágil é você saber se adaptar às mudanças que pode ocorrer durante o seu dia ou durante o seu projeto. Na agilidade, a gente dá muito valor na comunicação. Então, para nós, a comunicação ela é muito importante. Ela tem um peso muito grande. Por quê? Porque quanto maior é a comunicação, melhor é o entendimento, maior é a troca de experiência. Por exemplo, se você trabalha com uma pessoa na área de RH e aquela pessoa ela tem um conhecimento de anos e você está começando, você com a comunicação alinhada entre vocês dois, você vai conseguir agregar muito valor para você. Você vai conseguir ter um desenvolvimento profissional muito melhor do que se você fosse trabalhar sozinho ou você trabalhar num ambiente que não existe essa colaboração na comunicação. Nós, no ambiente ágil, a gente não usa muito documentação. Tem a documentação, porém ela não é maciça, igual em projetos tradicionais. Por quê? Por causa da comunicação. A gente valoriza muito mais a comunicação do que propriamente a documentação. Então, vocês podem ver que na metodologia ágil, a documentação, ela existe, porém não é massiva. É alguma outra documentação que a gente entrega para o nosso cliente, para deixar documentado, registrado, porém não é maciça igual a documentação ágil. A metodologia ágil, a gente costuma falar que o ideal, porém não é regra, é formar equipes pequenas, para facilitar a comunicação, para facilitar o overview, para facilitar muita coisa. A gente costuma dizer que costuma ocupar o mesmo espaço físico. Porém, na pandemia, a gente percebeu que a metodologia ágil, ela se adaptou e foi muito bem em conversas remotas, em reuniões remotas. Então, não somente no espaço físico, mas também no espaço remoto, a metodologia ágil se saiu muito bem. Pequenos incrementos, é o que eu disse anteriormente. Para nós não precisamos entregar um projeto complexo, grande, um esforço muito grande, alguma coisa assim. Não, a gente pega esse esforço, quebramos ele em pequenos esforços, pequenas tarefas, e vamos fazendo a entrega contínua. A gente vai fazendo a entrega dela muito mais rápido, o risco muito menor e muito mais eficiente. O mais importante, a presença do cliente. Porque hoje, nos métodos tradicionais, o cliente ele não tem uma participação grande em cima do projeto. Vamos falar hoje na área de TI, a pessoa chega e fala, ó, desenvolve tal sistema para mim, desenvolve tal produto para mim. Aí, o que você faz? Você vai lá, desenvolve. Nisso, como você não tem o conhecimento do negócio, você não tem realmente uma noção se você está indo para o caminho certo, se você está atendendo, vai atender, né, as necessidades do seu cliente. Se você pegar esse cliente, ou o dono do projeto, ou o dono do produto, quem seja, e trazer ele para junto de você, você consegue ter um entendimento melhor. Você consegue chegar o mais próximo possível daquilo que ele está querendo, daquele produto que ele quer que você desenvolva, ou que ele quer que você produza. A chance de você errar é bem menor. Na metodologia ágil, a gente fala que a colaboração do time, ela tem um peso muito maior, ela tem um valor muito maior do que a negociação. Porque se você pegar a negociação, vamos dizer em termos de contrato, você vai lá, lê o contrato, você concorda do que está escrito no contrato, nessas coisas tudo, beleza, assina e começa a tocar o projeto. Mas vocês concordam que se houver uma colaboração entre o time de desenvolvimento, entre o cliente ou qualquer outro que seja envolvido no projeto, vai agregar em muito para o projeto,
vai agregar e muito valor para aquele produto que está sendo desenvolvido. Diferente de métodos e técnicas que a pessoa simplesmente começa a desenvolver, tal, chegou lá no final e fala, ó, não é isso que eu queria. Aí, em muitos casos, o desenvolvedor tem que voltar, ele tem que refazer, até mesmo no meio do projeto é abandonado, porque ele percebe que isso não vai agregar valor nenhum para ele, que isso não foi aquilo que ele queria, então chega num certo ponto que eles até cancelam o projeto no meio dele. Ágil não é produzir software com pressa, é igual eu disse. Não adianta você chegar lá e falar, olha, eu vou entregar esse software em um mês. Não. Ah, eu vou entregar esse relatório, esse produto em um mês. Não, não é isso. É produzir o software, o produto, valores de formas contínuas. Então, para nós em agilidade, é muito melhor a gente entregar um valor para o cliente, mesmo que seja pequeno, mas está sempre entregando valor do que a gente ficar espaçando tempo, ficar abortando datas, não respeitando cronogramas. Então, para a gente é muito melhor isso. Na agilidade, a gente entrega valor, a gente entrega a funcionalidade do sistema mesmo, a gente entrega funcionalidade, valor do produto, no projeto. Ele não é plausível falar em agilidade com desperdício. Então, para nós, em agilidade, não existe desperdício. As tarefas, fazer retrabalho, tarefas mais complexas, não. Para a gente não existe isso. Por quê? Porque se nós trabalhamos com tempo menor, com tempo mais tranquilo, com equipe com uma comunicação melhor, o desperdício ele é quase que mitigado, ele é quase que nulo. As tarefas mais complexas, os retrabalhos, praticamente não existem. Por quê? Porque nós pegamos um problema complexo, pegamos um projeto complexo e trazemos ele para o nosso ambiente. Então, como que a gente faz isso? Através dos conceitos Lean, através de métricas, através de outras formas de trabalho de agilidade. Então, a gente consegue trazer tudo isso para o nosso ambiente e fazer com que o retrabalho seja quase nulo. O desperdício de dinheiro, o investimento, abaixo do que foi estipulado. Às vezes a gente conhece de projetos que a pessoa passou um valor e o projeto, na agilidade, ela teve uma redução de 30% em relação ao método tradicional. E o mais importante, com tudo funcionando, com tudo certinho, rodando, tudo testado, tudo. Na agilidade, a gente não trabalha com complexidade, a gente trabalha com simplicidade. A gente traz esse ambiente para a gente consegue compactar essa complexidade, a gente consegue mitigar esses erros, tudo. A gente conhece o produto, para a gente, o produto, ele é muito mais importante para os usuários. Então, para nós, o produto, ele é muito importante. Então, para nós, poder estar entregando um produto, podendo estar entregando valores, é muito, muito importante para a gente. Como que a gente implementa a agilidade? A gente faz o seguinte, a gente faz do produto orientado ao negócio do cliente. A gente torna o cliente parte do processo de produção desse produto. A gente ensina ao cliente como que funciona o processo. A gente transforma o produtivo, transformar o cliente em parceiro. Então, como eu disse anteriormente, a gente vai trazendo o cliente para a gente traz o negócio voltado para o cliente, a gente traz o cliente como um processo produtivo. Então, se a gente for construir hoje um produto, aquele responsável, que é um cara do negócio, que é o cara que conhece mesmo a parte do processo, do projeto, tudo, a gente traz ele para junto, porque a gente vai conseguir desenvolver, a gente vai conseguir entregar esse projeto de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila e de uma forma mais eficiente. A gente entrega software utilizável rapidamente, mas sempre atendendo os critérios do projeto, sempre atendendo os critérios de qualidade, sempre atendendo todos os tipos de requisitos.
Não é somente, por exemplo, entrega lá, se funcionar, beleza, se não funcionar, eu vou refazer. Não. Essa entrega utilizável rapidamente é entrega de valor. É uma entrega que, se você pôr na mão do cliente, ele vai conseguir utilizar aquele produto, ele vai conseguir utilizar aquele software, ele vai ter retorno, ele vai ver que tem um valor ali já nas mãos dele. E o mais importante, preparar para dar e receber feedback. Essa parte aí, ela é muito complicada, não somente para o agilista, mas para qualquer tipo de pessoa, porque a complexidade de você dar e receber feedback é muito grande. Porque se você não souber dar um feedback, você pode simplesmente desmotivar um companheiro seu de trabalho, você consegue desmotivar um projeto. E o mesmo caso é quando você recebe o feedback. Dependendo do jeito que você receber o feedback, você pode gerar atritos, você pode gerar uma falha de comunicação ali, porque talvez você se expressa de uma maneira, mas a forma que você usou as palavras, o jeito que você fez a colocação ali da gramática, você pode dar um entendimento errado para a pessoa. Então, a gente se preza muito nisso. É uma maneira difícil, é complicado a gente poder dar feedback, receber feedback, mas é uma coisa que a gente tem que ir praticando dia a dia e se esforçando para ter uma melhora contínua nisso daí. Nós não conseguimos falar de agilidade sem a gente falar do Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil, ele surgiu nos meados de 2000, 2001, por um grupo de 12 desenvolvedores. Um deles é o que criou o Scrum, outro criou o XP. Então, esse grupo de pessoas aí foram pessoas importantes, não somente na parte de TI, mas na parte de desenvolvimento de projeto, porque eles criaram frameworks, eles criaram metodologias que são utilizadas hoje em diversos ramos e no mundo todo. O Manifesto Ágil é composto por 4 pilares e de 16 e 12 processos, atividades, né? Os 4 pilares são esses: indivíduos e interações, software em funcionamento, responder a mudanças e colaboração com o cliente. Quando falamos de indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Então, processos e ferramentas, ele está incluído em indivíduos e interações. Porém, o foco principal é indivíduos e interações. A mesma coisa em software e funcionamento. Ele é mais importante, ele precisa de uma atenção maior do que em documentação. Responder a mudanças, ele é muito mais importante do que a gente simplesmente seguir um plano. A colaboração com o cliente, ele é muito mais importante do que a negociação de contratos. Se você pegar aqui o slide anterior, a gente trouxe ele para uma forma de melhor entendimento. Hoje, qualquer projeto que tem, independente da área, tudo, os indivíduos e interações, eles têm uma importância muito grande no projeto. Mais que os processos e ferramentas. Porque processos e ferramentas, dependendo do projeto, você consegue se adaptar, você consegue resolver o processo tudo, mas você ter essa interação, você ter essa participação das pessoas, ela tem um peso muito maior. O software funcionamento, ele é muito mais importante, ele é o mais que a documentação abrangente, porque do que adianta a gente montar relatórios, a gente montar documentação, a gente colocar o projeto todo no papel, só que no final esse projeto não agregou nada para o cliente, ele não teve valor nenhum. Então, para nós, é muito melhor você ter um valor, entregar um valor, você entregar um software em funcionamento, você entregar um projeto, um produto que funcione perfeitamente, que atenda aquilo que o cliente está naquela expectativa, do que simplesmente montar uma documentação e que não vai servir para nada depois. A colaboração com o cliente, mais do que a negociação de contratos. Então, é aquilo que eu disse anteriormente, se você pegar a colaboração, trazer o cliente, aquela pessoa que está bancando o projeto, aquela pessoa que está te contratando para fazer tal coisa, se você trouxer
ele para junto de você, ele é muito mais importante do que simplesmente uma negociação de contratos. Porque contratos nem sempre são respeitados. A gente sempre fala que em projeto a gente tem um cronograma. Porém, o cronograma nem sempre é respeitado. Quando a gente não atende o cronograma, com certeza a gente não vai atender o escopo, com certeza a gente não vai atender a parte financeira. Então, o que isso acontece? Vai gerar mais gasto no projeto, vai gerar uma certa impaciência do contratante, do cliente, porque você passou um prazo, você não vai conseguir entregar nesse prazo. Ele pode perder dinheiro, ele pode deixar de recuperar esse dinheiro de uma forma mais rápida. O retorno dele pode ser um pouco maior do que ele estava esperando. Então, se você trouxer o cliente para junto de você, você vai conseguir mitigar tudo isso, você vai conseguir prever tudo isso, você vai conseguir fazer com que aquilo que está sendo desenvolvido, que aquilo que vai ser entregue, atenda melhor as expectativas do cliente. Satisfaça o cliente de uma forma que ele fala assim, não, realmente era isso que eu esperava, não, realmente foi isso que eu contratei. Então, você vai ter essa colaboração muito melhor, essa comunicação muito melhor. Responder a mudanças mais do que seguir um plano. Em TI, isso é muito comum, né? A gente, não somente em TI, mas nas outras áreas também. O que acontece? Seguir um plano é aquele negócio, você vai ali, ó, vou fazer desse jeito e manda bala, começa a implementar, você começa um produto, você começa um projeto, você começa um estudo, tudo, mas chega no meio do caminho, você emperra porque você não estava esperando que um erro acontecesse, um risco aconteceu. E aí, o que você vai fazer? Se você não tiver um valor, você não tiver uma forma de responder essas mudanças de uma forma rápida, uma forma ágil, simplesmente o projeto para. Simplesmente tem atraso de projeto. Ou simplesmente há o cancelamento do projeto. Hoje nós temos um cenário que estamos vivendo hoje no nosso dia a dia, né, que é a pandemia. Imagina quantos projetos que iniciaram e chegou no meio do caminho, aconteceu a pandemia. Vocês podem ter certeza que muitos projetos deram continuidade, muitos projetos tiveram algumas alterações, algumas adaptações, mas continuaram. Mas vocês podem ter certeza também que muitos projetos simplesmente foram cancelados, porque perdeu a viabilidade dele. Imagina aí, por exemplo, as Olimpíadas do ano passado, que ninguém estava prevendo essa pandemia, simplesmente falaram, vamos abortar e vamos fazer postergar para o ano que vem, vamos fazer isso. Imagina isso, o tanto que é oneroso, o tanto que custa, tem um custo, que tem investimentos, que tem patrocínio. Imagina se simplesmente o dono do projeto fala assim, ó, não, então esse ano não vai ter Olimpíadas. Olha o tanto de dinheiro que é perdido, olha o tanto que influencia nos atletas, na preparação dos atletas, nos patrocinadores deles. Então, são todos esses fatores, são tudo isso que influencia e muito a responder à mudança. Então, se o cara chega e fala, não, hoje nós estamos com uma pandemia, porém, olha, vamos responder dessa maneira, vamos pensar aqui, tudo, é melhor você postergar o seu projeto alguns dias ou meses, mas conseguir entregar esse valor para ele, do que simplesmente falar, ó, estamos parados, enquanto a pandemia não passar, enquanto esse problema não for resolvido, a gente não tem o que fazer. É complicado. Então, por isso que responder às mudanças, ela é muito mais importante do que propriamente seguir um plano. Aqui são os 12 princípios do manifesto. Sempre, o primeiro, satisfaça o consumidor. Nada adianta você ter um esforço, você ter um trabalho, você ter todo dia que acordar na sua casa, ter que trabalhar tudo, se você não conseguir satisfazer o seu consumidor, ou o cliente, ou o seu patrão, o que for. O segundo mais importante, aceite bem as mudanças.
Não seja aquela pessoa que você faz esse processo há 10 anos, há 20 anos e sempre deu certo. Não significa que durante esses anos, esses processos que foram sendo desenvolvidos, tudo, você não tem que se adaptar a ela. Você tem que aceitar, você tem que se enquadrar. Imagina se um engenheiro civil construísse um prédio do jeito que é construído há 40, 50 anos atrás. Pode ser que uma determinada parte desse projeto ele consiga utilizar métodos de 30, 40 anos atrás, mas você pode ter certeza que algumas partes do projeto ele vai comprar um material que é bem mais durável e bem mais barato. Ele vai fazer pesquisas. Olha, hoje temos essa tecnologia, temos esse método, hoje temos esse processo a gente vai ganhar tempo, em vez de construir um prédio. Antigamente, prédios eram levantados em 3 anos, 4 anos. Hoje, construtoras conseguem levantar prédios altos em meses. 3 meses, 4 meses, o prédio já está levantado. Aí vai para a parte de acabamento. Terceiro item é entregas frequentes. Então, a gente tem que sempre estar fazendo esse tipo de entrega, sempre estar entregando. Por quê? Porque, através disso, o nosso aperfeiçoamento, o nosso conhecimento, o nosso feedback, o nosso know-how, ele vai enriquecendo, ele vai sendo agregado. Imagina se a gente faz uma entrega, aí daqui 10 anos, 3 meses, 4 meses, a gente faz uma outra entrega. Talvez a gente comete erros que cometeu na entrega anterior. Então, quanto mais entregas rápidas, quanto mais entregas frequentes, num curto espaço de tempo, melhor para o nosso conhecimento, melhor para o nosso aprendizado. E a gente tem tudo a ganhar. O quarto item é trabalho em conjunto. Gente, não tem como a gente fazer tudo nessa vida sozinho. Em projetos é a mesma coisa. A gente não vai conseguir tocar um projeto sozinho. Vai chegar numa certa parte do projeto que a gente vai precisar de ajuda. Vai chegar um certo ponto que eu vou ter que chegar para o Matheus, para a Aline, para a Eunice e falar, ó, essa parte aqui eu não tenho conhecimento muito bom. E eu sei que você tem um conhecimento melhor do que eu. Ou, vem aqui, vamos conversar, me ajuda, me tira uma dúvida, tudo. Aí o Matheus vai falar, olha, Thiago, nessa parte aqui eu conheço uma pessoa que é muito boa também. Então, o trabalho em conjunto, ele tem muito a agregar, não somente para mim, mas para todos do grupo. Porque uma parte que eu não conheço, eu vou começar a aprender, eu vou começar a desenvolver aperfeiçoamento naquela parte. A pessoa que tem um domínio naquela parte, ela vai ter um desenvolvimento muito melhor, ela vai adquirir um conhecimento maior. Porque todo projeto, ele pode ter o mesmo objetivo final, porém, ele não é feito da mesma maneira. Você pode construir 10 prédios, você pode desenvolver 10 sistemas, você pode fazer N coisas, porém, todas elas têm um objetivo final igual. Porém, o processo que elas são feitas, o processo de desenvolvimento delas, nem sempre são iguais. Uma particularidade sempre vai ter, um problema que não deu no projeto anterior, ele vai acontecer nesse projeto. Então, é isso, trabalhar em conjunto agrega e muito para a equipe do time, no caso, né? O quinto item é confie e apoie, sempre. Confia no seu time, apoie o seu time, incentiva, dê sempre um feedback legal, sempre tem esse tipo de confiança e apoio. Conversa face a face. É a melhor forma de você chegar num acordo, você resolver um desacordo, alguma coisa. Sempre. Hoje temos o WhatsApp, hoje temos o Zoom, temos o Teams, tudo, mas a melhor forma é cara a cara. É você chegar cara a cara, conversar, expor sua ideia, refletir, trocar uma ideia, ver o que é melhor, mas sempre no método face a face. O sétimo é software funcionando. Gente, não somente software, mas tudo. Não adianta nada você ir lá, criar um produto, desenvolver um software e chegar no final, ele não vai funcionar. Simplesmente vai dar tela azul ou simplesmente ele vai travar, entendeu? Então, o software funcionando, o produto
funcionando é muito mais importante. Desenvolvimento sustentável. Agilidade preza muito isso, manifesto ágil. O que que é? É sempre a gente estar atrás de tecnologias, de produtos que a gente consegue ter um retorno melhor em relação à natureza, esse tipo de coisa, entendeu? A gente sempre vê as tecnologias, a gente sempre está nessa melhoria, a gente sempre está acompanhando as tendências, a gente sempre está fazendo teste em relação a isso. E outra, ela sempre vai dar um retorno melhor. Sempre vai dar um retorno melhor. O nono item é a ação contínua. Então, o que que é a ação contínua? É aquele momento, tipo assim, você não precisa terminar uma parte do projeto, você não precisa terminar um projeto, você não precisa terminar um produto para você já tomar uma ação em cima dele, você tomar uma atitude. Se você está vendo que aquele projeto está começando e logo você percebe, olha, isso não vai dar certo, você já levanta a mão e fala para o seu chefe, olha, esse projeto eu estou vendo que não... E argumenta. Eles vão analisar. Olha, realmente, tem fundamento que você falou, ó, a gente não estava prevendo isso, e a possibilidade de acontecer é muito grande, então vamos refazer um replanejamento, vamos repensar nisso daí. Então, a gente não precisa de esperar, postergar, falar, eu vou esperar dar um erro para eu poder ver que eu estou certo. Não, já chega e fala na hora para o seu chefe, ou para uma equipe sua, olha, gente, vamos dar uma atenção nisso, porque a possibilidade existe de risco, a possibilidade existe de não ser entregue o projeto, então já vamos ter uma ação agora, não vamos esperar depois. O item 10 é mantenha sempre a simplicidade. Ninguém sabe mais que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos sempre em evolução de aprendizado, a gente está sempre evoluindo no aprendizado, a gente está sempre evoluindo na nossa vida profissional, um projeto é diferente do outro. O que eu aprendi hoje, com certeza, eu vou aprender ele no outro projeto de uma forma melhor. Não é porque eu estou aqui, significa que eu sei metodologias ágeis que são melhor que todo mundo. Não. Todos nós sabemos as coisas. Todos nós temos que ter a simplicidade, a humildade de reconhecer, olha, vem cá, vamos conversar, olha, me ajuda nisso, entendeu? O 11 é time auto-organizáveis. Agilidade, ela preza muito times auto-organizáveis. O que que são times auto-organizáveis? São aqueles times que o gerente, ele não precisa de estar ali monitorando toda hora, ele não precisa de estar ali inspecionando. Ele simplesmente ele te dá a liberdade para você trabalhar da melhor forma possível. Você chega e fala, olha, para mim desenvolver esse projeto, eu vou precisar de tais equipamentos que hoje eu não tenho. Olha, para mim desenvolver isso, eu vou precisar... Não, você simplesmente vai lá, você se auto-organiza com seus companheiros. Ô, fulano, vem cá, vamos fazer isso e tudo, tal, tal. Então, é isso, times auto-organizáveis. Refletir e ajustar. Esse item 12 é aquele negócio, você sempre tem que, após a entrega de um projeto, você reflete sobre aquele projeto, do que foi entregue, como ele foi feito. Olha, tem condições de fazer um método diferente, de fazer uma melhoria? Tem uma técnica nova, tem esse tipo de métrica, esse outro método ágil que a gente pode tentar fazer junto com o Scrum, ou a gente pode tentar fazer junto com o Kanban, e vai fazendo esses ajustes. Você vai ganhar muito no projeto que você for fazer utilizando esses tipos de reflexão. Vamos fazendo sempre aperfeiçoamento, a gente vai sempre refletindo sobre isso. A gente só tem a ganhar, não somente na área de TI, mas em qualquer área, na área de RH, na área de enfermagem, qualquer que seja, você consegue fazer essa reflexão e você consegue, olha, eu cometi esse erro aqui, olha, eu vou tentar não cometer esse erro no projeto na frente, ou no meu trabalho amanhã. Olha, eu aprendi com isso, então eu vou refletir o que eu posso ganhar, o que eu posso adquirir com isso de conhecimento, agregar valor para mim. Então, é isso que a gente faz nesses 12 princípios. Aqui, os princípios para times ágeis, eles são sempre estáveis. É uma formação estável por um longo tempo. Por quê? Porque, como ele é incremental, nós vamos adquirindo habilidades, vamos adquirindo conhecimento, vamos adquirindo melhorias ao longo do tempo.
Um projeto hoje, a gente vai conseguir fazer um outro projeto melhor. O outro projeto a gente vai conseguir fazer melhor. E assim sucessivamente. Sempre aprendendo, sempre desenvolvendo habilidades, sempre atuando junto com os times. Então, a gente sempre vai adquirindo esse tipo de aperfeiçoamento. O cross-funcional são aquele, quando a gente junta vários profissionais com habilidades diferentes, experiências diferentes, perfis diferentes. Isso facilita muito nas tomadas de decisões e ajuda a qualificar muito o produto. Então, o time inteiro tem muito a ganhar, juntamente com o cliente, no desenvolvimento desses projetos, no desenvolvimento desses produtos. A gente costuma dizer que não é regra, mas é um aconselhável os times serem de 3 a 10 pessoas. Por quê? Porque, através disso, a gente consegue ter uma facilidade na comunicação, na interação. Ah, Thiago, mas eu queria montar um time ágil com 30 pessoas. Tudo bem. Porém, você pode ter certeza que a comunicação, num certo ponto, vai ter falha. A interação, num certo ponto, não vai ser como esperado. Você vai ter que intervir muito mais do que quando é times pequenos. A gente consegue autogerenciar um time de 10 pessoas, mas imagina um autogerenciamento para 30 pessoas. Pode existir? Pode, se a equipe de ágil for uma equipe muito bem trabalhada, muito tempo de experiência, tudo, mas para chegar nessa perfeição, esse patamar, vai demorar muito mais tempo. Então, é aconselhável você pegar 30 profissionais, dividir em 3 equipes de 10, do que trabalhar realmente com 30 pessoas, porque ali o monitoramento, o controle, o olhar vai ser muito mais ativo do que quando você trabalha com uma equipe menores. Co-alocados ou integrados, eles devem trabalhar sempre no mesmo espaço físico ou digital, sempre. Por quê? Porque isso agrega muito no contato, na comunicação, isso ajuda muito no desenvolvimento do projeto, no desenvolvimento do produto. Dedicados. Tem que ser pessoas, profissionais 100% dedicados e exclusivamente ao time. Então, a gente não pode pegar 10 pessoas e falar assim, olha, você vai fazer esse projeto, só que chega uma pessoa do lado, eu preciso que você resolve isso. Você não vai estar focado no projeto. Você vai estar misturando o seu dia a dia com aquele projeto, então você não vai estar focado, você não vai estar dedicado ali. Aí a gente sempre fala que o ideal é você focar 100% do seu time no projeto. Você vai montar uma equipe, aquela equipe vai trabalhar único, exclusivamente para desenvolver aquele produto, desenvolver aquele projeto. Ele tem que estar concentrado ali, ele tem que ter essa atenção ali. Alinhados. Todo e qualquer membro da equipe tem que estar alinhado em relação aos valores. Tudo, tudo. Porque todo time cresce, todo time vai ganhar, todo time, o time tem um objetivo comum, que é a entrega daquele produto. Então, se todos eles estiverem alinhados, se eles estiverem sabendo realmente o que querem, como vão chegar naquele determinado produto, como vão chegar naquela entrega daquele produto, daquele software, tudo, eles têm que estar sempre alinhados. Não adianta nada um grupo de 10 pessoas, 3 pessoas trocam conversa só entre elas, e o restante não está sabendo o que está acontecendo. Porque chega uma certa hora do projeto, eles vão estar perdidos, eles não vão estar sincronizados. Então, vai ter uma perda de qualidade, vai ter uma perda de comunicação, e em muitos casos, o produto não vai ser atendido. O resultado dele não vai ser o que o cliente espera, por causa disso. A formação dos times ágeis não é fácil a gente engajar pessoas nessa tarefa. É muito difícil. Tem várias peculiaridades, tem várias características, tudo, mas o principal é cultura. A cultura, ela é muito complicada quando a gente vai implementar a metodologia ágil, quando a gente vai estudar metodologia ágil. Dos cursos que eu fiz, o profissional que estava dando o curso para a gente, ele fala que a coisa mais complexa, a coisa mais difícil de trabalhar é a aceitação da cultura ágil dentro da cultura da empresa.
porque a gente está mexendo com pessoas, a gente está mexendo com modo de trabalhar, a gente está mexendo com muitos fatores que algumas pessoas têm uma aceitação maior, mas algumas pessoas não aceitam esse tipo de coisa. Então, é muito complicado trabalhar com esse tipo de cultura, né? Aqui eu fiz um comentário, eu tirei isso daqui de um artigo que eu vi, que o Bruce Wayne Tuchman, ele é um professor norte-americano e ele realizou essa pesquisa de teoria dinâmica em pequenos grupos de pessoas. E ele fez o seguinte, que quando você pega um grupo de pessoas, esses profissionais, ele tem um ciclo composto por 5 principais estágios. Porém, as equipes só passam por essas 5 etapas, por esses 5 estágios, quando elas começam a trabalhar bem juntas. Então, o primeiro estágio é a comunicação. A primeira vez que você pegar 5 pessoas diferentes, elas vão ter falha de comunicação. A segunda coisa é conhecimento. Sempre vai ter um que vai ter um conhecimento maior que o outro. O terceiro item é comprometimento. Sempre vai ter uma pessoa mais engajada que a outra, sempre vai ter uma pessoa mais comprometida com o projeto do que outra. E o Tuchman, ele fala que você só vai conseguir ter esse alinhamento, ter essa sincronização desses 5 processos, dessas 5 etapas, a partir do tempo que eles começam a trabalhar junto. Então, quanto mais tempo trabalham junto, melhor vai sendo esse alinhamento. Menor vai sendo essa diferença. Porque um vai passando conhecimento para o outro, um vai ensinando o outro, um vai ajudando o outro, vai ter essa troca de experiência, vai ter essa troca de conhecimento. Então, quanto mais tempo essa equipe trabalhar junta, mais alinhada, mais auto-organizada elas vão ser. E aqui vamos falar do Scrum. Não sei se vocês pesquisaram sobre Scrum, mas vocês podem ver que em alguns casos uns falam que Scrum é uma metodologia, outros vão falar que Scrum é uma ferramenta, outros vão falar que o Scrum é um método de trabalho, tudo. Mas, na verdade, o Scrum ele é um framework leve que ajuda as pessoas, os times e a organização a gerar valores através de soluções adaptativas para problemas complexos. Então, o Scrum, ele não é aquela regra, tem uma regra para tudo. Não. Ele te indica o caminho, mas o que você vai fazer naquele caminho é da sua vontade, fica à vontade. Vai depender do seu conhecimento, vai depender da sua experiência, tudo você pode fazer nesse processo. Ele simplesmente te mostra o caminho, mas como você vai trabalhar, ele te deixa à vontade. Aqui, esse desenho aqui é um desenho de uma sprint. Então, o Scrum é isso. O Scrum, ele começa aqui com o backlog, depois ele passa pela sprint planning, pela sprint backlog, aqui pelo daily Scrum, sprint review, aqui a entrega do produto e a sprint respectiva. Então, nós vamos aprender agora, vamos conversar agora, sobre cada, vamos dizer assim, etapa, sobre cada fase do Scrum. O Scrum, ele é organizado pelo Team Scrum, ele compõe eventos, ele tem artefatos, ele tem valores, pilares e compromissos. O Team Scrum, ele é formado por três pessoas, 3 profissionais, no caso, que é o Product Owner, o desenvolvedor e o Scrum Master. O Product Owner é aquele que é o responsável do negócio. É aquele cara que sabe do negócio, é aquele cara que tem o conhecimento, o domínio total do negócio. Vamos supor, eu vou desenvolver um celular. O Product Owner é o cara que entende muito sobre celular. É um cara que entende muito de como que é a melhor forma de fazer um celular, o que o celular precisa de ter, como que é o desenvolvimento do celular. Então, ele é essa pessoa. Os desenvolvedores são, na verdade, os caras que vão pôr a mão na massa, os programadores, é a pessoa que vai desenvolver o sistema, é as pessoas que vão desenvolver o celular, então são as pessoas que vão fazer esse tipo de entrega. E o Scrum Master é aquele cara que vai gerenciar tudo, é aquele cara que vai fazer a comunicação, uma interligação entre o Product Owner e os desenvolvedores, é aquele cara que é responsável de fazer
o Scrum funcionar na empresa, de fazer a sprint funcionar. Então, ele vai ser esse coordenador. Os eventos são planejamento da sprint, é a primeira fase. Você vai pegar, você vai fazer o planejamento daquilo que você vai desenvolver. Então, você